No início, campo, pastores e plantações no Vale do Pó. Etruscos, que em Gênese moldariam o ferro e também o caráter dessa civilização, onde durante 5 séculos vigoraria o poder do trabalho, da inteligência e da arte da guerra. A monumental Roma, com suas oferendas politeístas e altares, surge no mítico imaginário na versão lendária dos irmãos Rômulo e Remo. Na narrativa de Eneida do poeta Virgílio, os gêmeos, descendentes de Enéas, herói troiano, foram abandonados à própria sorte ainda crianças, no rio Tibre. Salvos e amamentados por uma loba, o mito e a saga reforçam a luta fratricida pelo primeiro reinado de Roma, que assinalaria nas fieiras da história a vocação desse que se consolidou como o maior império do mundo ocidental. Em 753 a.C., os primeiros habitantes de Roma, os latinos e sabinos, integram o grupo de populações indo-europeias originárias da Europa Central que vieram para a Península Itálica em ondas sucessivas. Entre as 7 colinas, Roma ganha na fase das monarquias o impulso empreendedor do rei Tarquínio Prisco, responsável pela urbanização da cidade com a suntuosidade do Templo de Júpiter, o Capitólio e outras edificações monumentais. Foi ele o responsável pela drenagem dos pântanos e também do inovador sistema de esgotos, a cloaca máxima. No tocante à blindagem das impurezas, atendendo ao culto externo no âmbito da religiosidade, os romanos em nível espiritual no contato com os gênios familiares não alcançavam transcendência nos altares domésticos que seus quereres eram atendidos. E na falta de unidade, o panteão Templo Maior de Roma contabilizava mais de 30.000 deuses. Os patrícios ocupavam o lugar no Senado e no poder. As altas funções que exerciam no exercício da administração pública, justiça e na religião instauravam a fusão da aristocracia da força bruta e do nascimento, numa correnteza de procedimentos às vezes nefastos e de estímulo à divisão entre ricos e pobres, ao culto da cobiça, ao poder e ao seu exercício nem sempre à altura da nobreza de seus títulos. Em 509 a.C., o Senado afirmava protagonismo. Caiu o período da monarquia romana e os patrícios passaram na República a dar ao Senado o status de maior órgão de poder político de Roma. A plebe, secundada por ideias libertárias, organizava 5 revoltas que resultaram no aprimoramento e evolução da lei humana e romana. Com a inexorável ação do tempo e da lei do progresso que é divina, as duas classes, patrícios e plebeus, praticamente se igualariam em relação aos direitos civis. A águia traduzia seu simbolismo em expansão territorial e bélica. Rompia fronteiras, tanto as físicas entre territórios como as de moralidade. A família romana, exemplo de instituição sublimada, que guardava as virtudes heróicas da mulher e a perfeita compreensão dos deveres do homem, viu corrompida sua estrutura em almejos de sedição e poder. O domínio de toda a Península Ibérica a partir do século IV a.C. e uma segunda etapa das guerras de Roma contra Cartago, chamadas Guerras Púnicas,
provocariam a destruição total daquela que foi, em África, o maior e mais importante centro comercial do Mediterrâneo. Alastrava-se o poder. Nas ruínas de uma das cidades mais ricas do mundo clássico, as legiões romanas emergiam no afã bélico de conquistas. Após os triunviratos, estratégia de gestão compartilhada, Roma robustece o período que conhecemos como Império Romano. A divisão por territórios em 284 anos depois de Cristo já denotava os fatores que causariam o seu declínio. Em conjugação de impérios, imensa conjugação de terras, o Império Bizantino e Romano, respondendo a mesmo espírito expansionista, não suportaram sua própria estrutura monumental. A impossibilidade de comandar tamanha grandeza, a corrupção que solapava suas engrenagens, as constantes invasões bárbaras, a alta carga tributária e a escassez de escravizados determinaram seu declínio. Mas, na aurora de novos tempos, a providência divina alerta para os descaminhos, mobiliza-se para a oferta da Boa Nova. E diz Emmanuel, e quando reinava Augusto, na sede do governo do mundo, viu-se uma noite cheia de luzes e de estrelas maravilhosas.